meu boa noite para todos que estão ligados aqui na Rádio e TV Mais, para mais um programa Mundo Holístico, onde o objetivo do nosso trabalho aqui é levar ensinamento sobre espiritualidade, sobre o mundo holístico, sobre terapias. Este é o nosso objetivo. E a cada programa vai ser um programa também de espiritualização das pessoas. Então, eu sou o Emílio Diniz, tenho um nome indiano chamado Ramakrishna, e o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. E sempre de início eu vou estar fazendo uma abertura, uma espiritualização, que vai entrar na sua casa, essa mensagem. E, inclusive, aqui, nesta casa, nesse estúdio, para energizar cada vez mais esse trabalho que está sendo iniciado. Tá? Aqui já nós estamos no começo com a Rádio TV Mais, já há alguns dias de programação, mas a gente quer que cresça. Então, a gente precisa entender que também tem uma força extra que vai ajudar a iluminar o campo de energia que nós estamos iniciando. Então, saudando a todos, eu saúdo com Namastê, que é uma palavra em sânscrito que quer dizer o Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você. E começo fazendo uma reflexão, uma mensagem. É de um livro chamado Abrindo Portas Interiores. Este livro tem uma mensagem para cada dia do ano. Então, hoje, vamos estar lendo a mensagem do dia 8 de janeiro. O que é que você está retendo em sua consciência? Eu quero somente o que você tem de melhor, de mais elevado. Se você, por sua livre vontade, escolhe, atrai e se satisfaz com menos que o melhor, eu não posso fazer nada. Nunca tenha medo de desejar somente o melhor. Nunca sinta que você não merece o que não há razão para você ter o melhor. Eu lhe afirmo que é a sua verdadeira herança e que você tem direito a ela. Você tem que aceitá-la e desejá-la. Ela é sua, o meu presente para você. Você vai aceitá-la com o coração agradecido ou vai recusá-la. Não permita que uma falsa humildade impeça você de aceitar o que é seu por direito. E não aceite apenas, mas regozije-se e agradeça eternamente. Faça-se sua herança, o seu tesouro, e observe os prodígios que se sucederão em sua vida, sabendo, sem sombra de dúvida, que tudo o que eu tenho é seu. Então, gente, olha, essa mensagem aqui é para a gente não temer. As coisas que chegam para a gente é para a gente estar elevando. Ninguém deve se sentir com falta de merecimento. Porque se a pessoa tem um problema de se sentir que não merece determinadas coisas, é que ela tem um trauma aí para resolver, tá? Um problema que passou na vida dela, que ela se sente não merecedora, mas o mundo é entregue para todos. Então, o nosso trabalho aqui, que eu quero já aproveitar, é um tema que é o que é a reencarnação, porque nós lidamos com situações de vidas sucessivas. Tá? Este é um mundo
que nós, acostumados com o espiritualismo, todas as tradições espirituais do mundo trabalham com a ideia de uma vida no outro lugar. Então, vou trabalhar hoje o que é reencarnação. Tá? É um texto de uma revista sobre espiritualismo. Tá? Então, vamos lá. Entenda alguns aspectos ligados ao processo da reencarnação. Reencarnação é o processo pelo qual o espírito ou a consciência, nós somos uma consciência, nós somos um espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polissistema material. Então, o que é o polissistema material? O polissistema material é esse, da matéria, do tijolo, da madeira, do metal que está aqui, da roupa, do pano, do osso, da carne. Esse é o polissistema material. Terra, pedras, esse é o polissistema material. Mas em volta desse polissistema material tem outros planos que são mais sutis. Nesse plano é o mais denso de todos. Esse é o mais denso de todos. Onde a energia se organiza desta forma. Os outros planos também é um plano energético, só que são planos mais sutis. Mais sutis. E é isso que a gente busca sempre o entendimento. Tem vários planos. O último, mais grosseiro, é esse onde nós estamos fazendo esta experiência terrena. Então, né, aqui é que ocorre a estruturação, a experiência. Este processo tem como objetivo, ao propiciar vivências de conhecimento, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Então, o fundamento de nós estarmos aqui, voltarmos, né? É sucessivas vidas. Passamos uma temporada aqui, neste plano, chega um fim, descartamos esse veículo aqui que nós estamos, retornamos para um outro plano. Passamos uma temporada lá, voltamos para cá de novo. Qual é o objetivo? Evoluir. Enquanto nós não completarmos esse ciclo evolutivo, nós precisamos estar indo e vindo, reencarnando. Agora, os seres mais evoluídos que passaram pelo planeta já, Krishna, Buda, Jesus de Nazaré, enfim, São Francisco, eles passaram por experiências já em fases bem avançadas. A pergunta é, não querem mais reencarnar na Terra? A resposta deles, queremos ficar aqui para ajudar as pessoas. Então, esse é um processo aí que temos. Então, vamos em frente aqui com o texto. A primeira parte nós já entendemos, estamos aqui para evoluir, não tem como fugir da evolução. Ah, mas eu não quero evoluir nessa vida, dá muito problema, dá muito trabalho, é muito esforço. Tem que se esforçar, aqui no planeta Terra é um planeta para os fortes, esse planeta não é para os fracos. Então tem que se esforçar. Agora, quer passar uma vida sem evoluir? Não vai ter ganho nenhum. Vai ter que voltar daqui a um tempo na estaca zero, como começou. Então é melhor pegar essa vida e transformar ela. Se tu não está gostando do jeito que tu está vivendo, do teu modo de viver a vida, muda. Mas vamos lá. Mudança é um tema para um outro trabalho, né, que se chama reciclagem. Então vamos lá. O reencarnante obedece a um princípio de identidade, de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais
idioma, usos, costumes, valores, tradições, história, bem como em uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação aos membros dessa família, com cada elemento. Então, vocês vejam bem aqui, ó. Nós nascemos. Por que nós viemos nascer onde nós moramos? Por exemplo, eu estou no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, é o extremo sul do Brasil. Por que não reencarnei no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia? Por que eu vim reencarnar aqui? Por que não reencarnei nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra? Por que nós reencarnamos? Às vezes acontece o seguinte, a pessoa nasce aqui, reencarna aqui e vai embora, vai fazer experiência no outro país, no outro estado. É porque as condições de aprendizagem desta vida estão aqui para nós. Aqui nós vamos nos desenvolver, aqui nós vamos aprender as lições para alcançarmos a evolução. O termo evolução também tem uma situação, que é a completude da sua vida existencial. A sua completude existencial. É a pessoa que se sente realizada. Ela chegou no fim da vida dela, está numa idade avançada. Ela se sente completa. Mas não precisa chegar lá no fim da vida. A cada trabalho, a cada curso que ela faz na vida, buscando a sua evolução, ela se sente realizada. Este é o caminho, que a pessoa está certa no seu caminho evolutivo, daquilo que ela veio fazer aqui. Por quê? Porque tem um detalhe. A pessoa precisa estar feliz. Ninguém, né? Se nós tivemos esta condição de nascer numa região, por que nós viemos fazer aqui no Rio Grande do Sul? Porque aqui estão essas características. Aqui no Rio Grande do Sul é diferente da Bahia, diferente do Rio de Janeiro, diferente da Alemanha. As características de desenvolvimento, de alavancar a evolução, é aqui nesse lugar que está. Então, todo mundo está no lugar certo. Todos nós estamos no lugar certo. Se a pessoa começa a sentir um desconforto, uma vontade de mudar, ela pode mudar. Agora, vamos lá então. Também nascemos dentro de uma determinada família, que cada um escolheu. Nós todos escolhemos quem seriam os nossos pais. Havia uma frequência, uma carga a ser trabalhada ali, que aquelas pessoas precisavam ser os nossos pais, nós filhos deles, com aqueles irmãos. Tudo tem uma programação específica. Nada, absolutamente nada, ocorre por acaso. Não tem acaso. Não existe o acaso nessa situação. Então, vejam bem, né, que todos nós, às vezes os jovens, quando são pré-adolescentes, começam a se firmar, os pais começam a exigir um pouco mais, né? Que assim é normal, é a lei da vida, os pais sabem mais, tentam orientar. Embora nem todos os pais, a maioria dos pais, ou todos os pais, não sabem a programação que o seu filho veio. Né? Bom, eles dizem, quando brigam com seus pais, eles começam a dizer que não pediram para nascer. Todos pediram para vir através daqueles pais que nós temos. Está tudo certo. Ah, não era. É com aquele pai que tu tem que aprender, com aquela mãe que tem que aprender, com aqueles irmãos que veio através deles também que tem que se aprender. Esse é o sentido da vida dentro de um hemisfério. E ali tem situações kármicas antigas que precisam ser trabalhadas. Mas vamos em frente aqui no texto. O espírito realiza a reencarnação
conscientemente, inclusive traçando o seu próprio plano geral para a existência material que está se iniciando. O espírito reencarnante, de acordo com as suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimento e com os quais tenha afinidade. Então vocês vejam bem aqui que a reencarnação de cada um é consciente. E mais, olha o que fala aqui, nós mesmos traçamos o nosso plano. O que nós iríamos fazer aqui? É que acontece o seguinte, quando chegou o período de nós reencarnarmos, um período antes, uns 3 anos antes, a pessoa é avisada lá no outro lado, ela está lá, um espírito continua vivo, a consciência dela continua vivo, ela não tem mais esse corpo aqui, ela tem um outro corpo, com uma energia sutil mais leve, né? E, enfim, ela tem, então, é chamada para se preparar. O que é essa preparação? É para ela fazer os cursos que ela quer. Ah, se ela escolheu fulano e cicrano para ser pai e mãe, ela vai aprender a trabalhar com os pais e mãe lá. Ela já vai aprender a trabalhar numa profissão, ela vai escolher a profissão dela. O que ela vai chegar aqui e vai desempenhar para evoluir. Porque evoluir é trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Trabalho e estudo é para sempre na vida. Então ela faz o plano dela, elabora o plano dela, com quem é que ela vai, que essa pessoa vai se casar, com quantos filhos ela vai ter. A gente já vem com tudo. Esta é uma ficha evolutiva pessoal, FEP. Ficha evolutiva pessoal, está lá. O professor que auxiliou nós lá tem ela guardada. Até quando nós voltarmos para lá. Até quando nós voltarmos, retornarmos para lá. Que daí ele vai chegar e vai entregar a ficha de novo. Para quê? Não é para humilhar, é para as pessoas verem, para as pessoas observarem se cumpriram o seu plano. Se cumpriram o seu plano. Vamos supor que a pessoa escolheu ser médica. Mas ela chega aqui, fuma, bebe, usa droga, come em excesso. Ela está fora do plano dela. Uma pessoa que escolhe a medicina, escolheu para a vida, ajudar pessoas. Mas ela é a primeira que tem que se ajudar. Ela é a primeira pessoa que tem que se ajudar. Então não pode ter alguma coisa errada fora do plano dela. O que está errado fora do plano dela? Se ela tem uma afinidade para curar pessoas, trabalhar com medicina, ela está fora os vícios que ela adotou. Por alguma questão do ego ela adotou isso. Então, se ela se dá conta disso, ela tem que mudar para poder fazer o cumprimento do seu plano de vida. Então, observamos que cada um tem o livre-arbítrio de escolher tudo. O plano está lá. O seu plano está lá. Quando nós retornarmos, vai ser entregue a ficha evolutiva pessoal. E daí é que começa o sofrimento humano. Por quê? Porque a pessoa começa a olhar, nossa, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz isso. Pois é. É que muitas pessoas têm um hábito no final do ano de pular 7 ondinhas, fazer o seu plano, é isso, agora eu vou fazer academia, agora eu vou emagrecer, agora eu vou comer menos, eu vou parar de fumar, vou parar de beber. Até ela faz isso 2, 3 semanas, depois ela recai. Por quê? Porque não tem força de vontade. Todo mundo que faz um projeto, ele tem condições de dominar o seu projeto. Todos nós temos. A fortaleza interior e a fortaleza extra, dos extrafísicos, que nos auxiliam a cumprir aquele plano que nós mesmos elaboramos. Então, não cumprimos o plano. Agora, qual é o problema sério disso aqui? Chegamos lá, vimos, não cumprimos. Para mim cumprir o plano, o que eu preciso? Força de vontade, determinação. Entender que eu estou aqui para cumprir um plano que eu mesmo elaborei.
Nesta vida, os planos que a gente faz, se uma pessoa entra numa faculdade, entra num curso de nível médio, técnico, ela vai cumprir aquele plano dela ali, cumprir os quadros. Não, na metade ela desiste. Desistiu. Pode desistir? Pode. Ela não estava, não estou gostando disso aqui. Então é uma coisa que eu chamo que evoluir é uma coisa muito difícil, que dói. Evoluir dói. Por quê? Aí a pessoa identificou, opa, essa profissão não é a que eu queria. Ela pode ter errado, ou por causa do pai, ou por causa da mãe, ou por causa de um amigo que influenciou a pessoa a determinado caminho. Se ela se dá conta, ela tem que fazer o quê? Mudar. O que ela muda? Começa um novo curso, começa uma nova faculdade. Ela tem que fazer, ela tem que buscar a evolução dela. Mas a maioria das pessoas não quer fazer isso. A maioria das pessoas começam a trabalhar, levam mais um tempo, começam a ficar muito infeliz, fazem as contas, daqui a um tempo, 20 anos, 30 anos, 40 anos vão me aposentar. Passa ligeiro, passa ligeiro. Só que ela não está cumprindo o plano dela, olha bem. E daí, quando a pessoa trabalha desgostoso, infeliz, triste, é uma mensagem que a pessoa está passando, enviando para dentro dela mesma, para as células dela. E as células, em vez de produzir vitaminas, elas produzem um ácido. E a pessoa começa a adoecer. E daí, quando chega o tempo de se aposentar, até se aposenta, mas estão já doentes, caídas, estão ligeirinho, desencarnam. Isso é triste, isso é muito triste. Por quê? Se a pessoa se deu conta, ela tem que fazer a reciclagem dela. Não, vou mudar de profissão, vou fazer um novo curso, vou fazer isso. Eu gosto sempre de contar a história de um rapaz que eu conheci. A mãe dele era muito insistente com ele, que queria que ele fosse médico. E o rapaz era muito obediente, muito de família, seguiu, quieto, no silêncio, foi lá, estudou tudo, né? O pai não era tanto, o pai não se envolvia tanto, mas a mãe insistia todo dia. E ele foi, até que se formou. No dia da formatura dele, ele foi chamado lá em cima, buscou o certificado dele, né? Porque ele foi lá no plenário, buscou o certificado dele e chegou onde estava a mãe, entregou para ela. Ó, mãe, esse certificado é seu, porque eu, daqui para frente, vou fazer aquilo que eu gosto, que eu amo fazer. Eu quero ser motorista de caminhão, eu quero viajar o Brasil. Pois é, ele se deu conta que não era para ser médico, mas ele fez para agradar a mãe. Olha o sofrimento que ele ia ser exercendo a profissão dele. Então, ele muda. Ele tem a consciência e toma coragem. Essa é a maior de todas. Tem a coragem para enfrentar e mudar a vida dele. Por isso que dói. Por isso que eu falo que dói, porque tem que ter um esforço para se evoluir. Tem que ter um esforço para se evoluir. Essa vida nossa aqui, nós temos que pegar sempre na palma da mão. Nós não podemos desperdiçar esta reencarnação que nós estamos. Porque na história humana, nunca houve um momento tão propício para se evoluir. E daqui para frente vai ser assim. Um tempo passado, não. Por quê? Porque não tinha tantas condições, não tinha tantas condições das pessoas evoluírem. Se pegarmos lá o tempo de Kardec, não tinha nem eletricidade ainda, era luz de velas, reuniões, imagina. A dificuldade de se locomover para um lugar, para ouvir, para imprimir um livro. Não, hoje tem bibliotecas em cada esquina, tem livrarias em cada esquina, tem centros espíritos,
tem inúmeras outras religiões, igrejas, que estão ali para auxiliar. Então, se a pessoa se dá conta que ela está, ela tem que entender isso aí. As condições estão dadas para evoluir. Nunca teve tantos cursos profissionais, tantas possibilidades de crescimento das pessoas. Não tem por que não evoluir. Porque nós nascemos aqui com pontos fortes e fracos. Porque aqui, como já foi dito, se nós escolhemos o nosso programa que iríamos realizar aqui no planeta Terra, e eu falo isso que é no planeta Terra inteiro que tem essa possibilidade das pessoas fazerem o seu plano. Todos fizeram o plano? Não, nem todos. Ninguém fez um plano de vida para vir aqui e matar alguém. Dá para entender como é que é as coisas? Ninguém fez um plano de vida desse tipo. Primeiro que os professores não iam deixar. Bom, mas como é que tem tanta gente matando, morrendo? É porque esse aí nem passa pelos cursos. Esse curso que eu falei que a gente elabora, o nosso plano, se chama curso intermissível, é um curso de 3 anos. Está lá. A nossa ficha técnica está lá. Tudo que nós elaboramos está lá. Nós vamos receber de volta. Agora, se nós escrevemos o nosso plano, eu perguntaria, quem acha que colocou no seu plano, porque, claro, deu um apagão, né? Quando a gente nasce aqui no planeta Terra, dá o apagão na mente. Por quê? Porque eu tenho que me esforçar para descobrir o que eu vim fazer aqui. Qual é a minha missão de vida? Eu tenho que descobrir isso por mim mesmo, pelos talentos que a pessoa desde criança já vai descobrindo. Tá? Então, quem acha que escreveu no seu plano que ia vir aqui para ser infeliz? Ninguém. Ninguém ia botar no seu plano, ó, vou sofrer lá, vou ser infeliz. Ninguém. Quem acha que escreveu no seu plano, vou lá para ser doente? Ninguém. Ninguém de sã consciência vai escrever alguma coisa no seu plano. Vamos supor que hoje, os planos começassem hoje, tá? Você vai escrever o seu plano como? Você vai botar essas coisas? Não, né? Ninguém vai botar que vai vir aqui para ser feliz, infeliz, que nós vamos botar para vir, para ser feliz, para sermos saudáveis, para ajudarmos a construir, para sermos humanitários, para sermos solidários, para sermos amorosos. Este é o objetivo. Não, então ninguém ia escrever lá. Bom, se ninguém escreveu isso no seu plano, como que nós somos um planeta de pessoas doentes? Como pode ser isso? Essa é a pergunta. Como nós podemos entender que o planeta é um planeta triste? É um planeta de sofrimento. Onde nós erramos? E eu falo aqui de pessoas doentes, de pessoas tristes, infelizes, governos que estão soltando bomba, matando população, matando os vizinhos. Tem cabimento no nível tecnológico que hoje nós alcançamos no planeta? Cobiçar as terras alheias, as riquezas alheias? Não tem. Não tem. E que por que fizemos isso? Ainda o ego é o predominante. Mas o ego é um grau de doença. Mas todo mundo precisa ter um ego forte, um ego amoroso, um ego bondoso, um ego que se compromete com a evolução. Porque o ego não é uma terceira pessoa. O ego é nós mesmos. Então, tudo isso tem que ficar
registrado quando nós vamos trabalhar evolução. Tá? Nós estamos aqui para isso. Primeiro, que nós precisamos entender, e aí é uma triste realidade do nosso planeta, das pessoas que fizeram um plano de vida para reencarnar, só 30% da população consegue completar o seu plano, cumprir aquilo mínimo, que ela mesmo programou. Tem uns 4, 5% consegue completar em alto nível. Se a gente pega os mestres que chegaram aqui, eles completaram com alto nível, ajudaram os outros. Então, evoluir requer duas coisas. A pessoa crescer em todas as áreas da vida dela. Ela tem que se esforçar para ter uma profissão, para ter uma casa, para ter um carro, para ter um plano de saúde. Ela tem que se esforçar para isso. Tá? Outras coisas mais. Ela tem que botar o esforço dela. Então, esse é o primeiro ponto, para ela poder. Então, ela cuida de si mesma, evoluindo nesses pontos aí, e ajuda os outros. Se ajuda e ajuda os outros. É uma regra. Não tem como a pessoa que só evoluir pensando nela mesma. Ela precisa ajudar o próximo. Não foi isso que, há mais de 2000 anos, quando o Nazareno passou por aqui, o que ele explicou? Amai-vos uns aos outros. Ajuda teu próximo. Ajudar é amar. Um dá a mão para o outro. Ninguém solta a mão. Então, vocês vejam que estar aqui no planeta Terra é um processo de vida. Se não estiver suficientemente equilibrado sua consciência, você será orientado no planejamento de sua passagem pelo polissistema material. Perceberá, a gente tem amigos extrafísicos que nos ajudam todos os dias estão ali nos orientando. Hoje vai por aqui, hoje lê esse livro, hoje vê esse filme, hoje busca um emprego lá, busca um trabalho lá. Eles estão ajudando todo mundo. Essa é uma regra. Se a gente não vê, é porque está desconectado dessa realidade espiritual, não acredita. Tem vários padrões daí de pessoas, né? Mas das pessoas aqui que vieram para cumprir o seu plano, só 30% conseguem cumprir o seu plano. 70% está no mal, está nas guerras, está planejando coisas negativas. 70%. Então, nós precisamos mudar esse foco, nós precisamos acelerar. E esse é o objetivo do nosso programa Mundo Holístico, alcançar 50% da população da Terra. Eu estou fazendo a minha parte. A gente está trabalhando para construir. Eu e muita gente que eu conheço já estamos nesses 30% conscientemente. Porque tem que ter consciência do que eu estou fazendo aqui. Então, dentro desse trabalho aí, a gente está buscando organizar essas pessoas, instruir essas pessoas, para que elas se deem conta. E tem falanges de grupos extrafísicos que também ficam auxiliando. Inclusive, aquelas pessoas, aqueles seres que vivem em outros planetas. Todavia, voltando aqui no meu texto, então, todavia, reencarnado, o espírito inicia-se o processo de existência corporal nesse polissistema material. É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. Portanto, não há que se falar em destino, em caminhos previamente traçados. Não vem. Nós viemos com um plano, mas não está nada. É eu que tenho que me reconstruir dentro dessa história aí. Descobrir o que eu vim fazer, descobrir os meus sentimentos. Tá? É um processo de trabalho interno. Aliás, não existe inimigo externo. Isso é uma ilusão.
Ah, eu fracassei por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa do meu... Não, não, não. O processo é interno. O nosso processo evolutivo é um processo interno. É nós com nós mesmos. Então, esse é o esforço. Estar concentrado nos teus passos, a cada dia, a cada manhã, a cada momento. A cada momento. Não pode perder o foco desse mesmo. Né? A questão, então, corporal. Tem que cuidar da sua saúde. Cuidar desse veículo aqui. Eu tenho que levar esse veículo o mais longe possível. E isso é uma escolha das pessoas. Levar o mais longe possível esse veículo. E tem muita gente hoje com mais de 100 anos que estão cuidando do seu veículo. Cuidar do veículo é a mesma coisa que cuidar de um carro. Se tu tem um carro, o carro que tu comprou, pagou caro, tu tem que estar cuidando dele, tem que botar água, óleo, gasolina, ver os freios, ver os pneus, tem que ver se está tudo certo. Contigo a mesma coisa. Nós temos que viver o mais longe possível, viver a longevidade pleno, saúde plena. Saúde plena. Essa é uma característica de cuidar de si mesmo, cuidar do veículo. E eu não posso perder a rota. Não posso perder a rota. Então eu tenho que trazer o meu plano ali, alinhar o meu plano. Tá, o plano que a gente escreveu antes de nascer, da FEP, ele está lá, mas eu posso ter esse plano aqui alinhado, aqui, mais ou menos parecido com ele. Tanto que é um curso que o Emílio trabalha de 2 dias, se chama Planejamento Existencial. Em 2 dias, tu vai te reencontrar contigo mesmo. Tu vai observar, tu vai fazer uma análise de como foi a tua vida até esse dia. Então, tu levanta as coisas que tu não gosta, as coisas que tu não está dando certo, as coisas que estão difíceis para ti. E daí, segunda parte, tu começa a riscar que não quer mais aquilo ali. Tu vai precisar identificar, isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Então, vamos supor que é alcoolismo. A pessoa escreve, eu vou parar de beber. É um projeto de vida. Vou parar de fumar, vou começar um novo curso, vou arrumar um relacionamento. O que está faltando na vida da pessoa, ela tem que buscar. Tá? Daí ela começa a trabalhar. Segunda parte do trabalho é identificar os pontos fortes que tu tem para alcançar aquilo que tu gostaria de alcançar. E até o dia de hoje não alcançou. Então, é uma busca permanente. É uma busca permanente de trabalho interno e de realização. O espírito encarnado, fundamentando-se em seu existente, a bagagem de conhecimento e experiência adquiridos ao longo de toda a sua trajetória. Então, é evidente que essa vida nossa é apenas mais uma, de tantas que já foram realizadas. Tá? Várias, dezenas, centenas e centenas de vidas já tivemos. E nós somos resultado hoje dessa bagagem, construída ao longo da nossa vida. Participamos de guerras, participamos de revoluções, já açoitamos, já fomos açoitados. Ninguém tem que se culpar pelos passados, que a gente não sabia. Eram as condições culturais que estavam lá dadas para nós. E a gente levou a vida assim. Então, o que nós precisamos entender é que, dentro dessa nossa história de vida, tem situações que nós deixamos pessoas abandonadas, traídas, magoadas, assassinadas, participamos dessas guerras, das revoluções, dos descobrimentos, e tudo isso gerou karmas. Esses karmas estão na nossa conta corrente. Existe uma conta corrente kármica.
Essa conta corrente kármica está lá. Tudo que nós formos fazendo de coisas boas nesta existência aqui, nós vamos abatendo. É como se fosse uma conta bancária aqui, né? Mesmo. Tu te endividou, tu fez um empréstimo, tu tem que ir diminuindo a tua dívida, né? A mesma coisa, a dívida kármica, nós temos que ir diminuindo. Dá para pagar tudo de uma vez? Difícil. Difícil porque a gente já vem de existência em existência. Mas isso a gente não precisa se preocupar. Porque se nós alcançarmos a iluminação nesta vida, está tudo zerado. É possível alcançar a iluminação nesta vida? É possível. Por quê? Porque aquilo que eu falei anteriormente, todas as condições para evoluir estão aqui, agora, nesse exato momento. Então a pessoa pode sair iluminada do planeta. Vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, vou ter que ver filmes, um monte de coisa, mas ela pode sair iluminada. O problema é que as pessoas às vezes têm medo de se iluminar, têm medo de alcançar a luz. Se iluminar, alcançar a luz é se fundir com o Criador Divino, é se fundir com Ele. E é isso que amedronta as pessoas, porque as pessoas vão achar que vão precisar, não vão poder mais tomar uma cervejinha, que não vão poder mais comer feijoada, que não vão poder mais, vão ter que abdicar de sexo. Nada disso. Cada um vai continuar a sua vida agora num plano evoluído da sua vida. Não é? Então, por isso que as situações é bem complicada. Seja encarnado ou seja desencarnado, passa a exercitar a sua capacidade de constatar e desenvolver suas potencialidades. Então, quando alcançamos um nível evolutivo, aquela pessoa se tornou uma pessoa potencialmente elevada. Ela começa a ser criadora do seu destino. Ela começa a ser criadora da sua história de vida. Ela se torna uma pessoa que, onde ela passa, ela deixa luz, ela deixa ensinamento, ela deixa alegria, em qualquer área da vida. Professores, médicos, engenheiros, benzedeiras, artistas, músicos, atletas, independente, ele está ali, está deixando uma mensagem. Eu assisti 2 shows maravilhosos nos últimos anos aí. Um foi o Paul McCartney e o outro foi a Madonna. Os dois irradiavam uma energia poderosa para aquela multidão que estava no estádio assistindo eles. A vibração que aquelas pessoas ficavam, as pessoas saíram dali melhor do que chegaram ali, levaram uma mensagem, porque a música também realiza isso. No esporte é a mesma coisa. Qualquer área da vida, estamos aqui para evoluir. Nós não podemos perder o nosso foco. Evidentemente que na vida das pessoas sempre vai surgir obstáculos. É que é para a pessoa se esforçar. O obstáculo é para ela ver, estou no caminho. Para ver se ela não desiste rápido. Para ver se ela não abandona. Se ela não fica com medo. Para ela se trabalhar, para ela se tornar uma pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente, ela incorpora a dor, incorpora a alegria, ela não se deixa abater por nada. E ela transforma a dor em alegria, sofrimento em alegria. A pessoa sabe que tem que realizar uma tarefa, ela vai lá e realiza essa tarefa. No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo o seu equilíbrio ou seu desequilíbrio. Bom, é aquilo que eu falei antes, aquele exemplo que eu dei antes
de uma pessoa que vem com uma determinada profissão, e citei os médicos, mostrando que se um médico usa droga, bebe, fuma, ele está fora do plano dele. Ou ele não está cumprindo o plano completamente, ele não vai se sentir em completude. Porque os efeitos, né, dessas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, vai afetar o seu organismo. E ele, como médico, ele teria que dar o exemplo. Então, são todas as pessoas assim. Nós temos que viver pelo exemplo nosso. Pelo exemplo nosso. Portanto, é difícil evoluir. Não é uma coisa fácil evoluir. Mas todos podem evoluir. Se tem 30% que já estão no caminho da evolução, falta pouco, 20%. 21% da população da Terra. É bastante gente, claro. Porque se somos 8 bilhões, né? Imagina. Mas tudo vai mudar, não precisa ser 100% evoluído. No momento que nós alcançarmos um campo de pensamento, sentimento, energia evolutivos, 51% muda o resto. Porque vai mudar tudo na hora. Soldados vão largar as armas, governos vão deixar de serem corruptos, o mundo se torna uma maravilha, bandidos não vão existir mais, muda o planeta, a consciência, o paradigma do planeta vai mudar, vai deixar de ser um planeta de expiação para ser um planeta de completude, de realização. Todos vão evoluir? Nem todos. Tem gente que gosta de fazer guerra, de matar. E daí o que vai fazer? Bom, daí eles vão ter que habitar outro planeta. Um outro planeta que tem essas características ainda. Então a Terra chegou no patamar que daqui para frente é evolução. Tá, mas como é que nós estamos assistindo tantas guerras? Pois é. Essa é a limpeza final. Nós estamos num processo de limpeza final, nós estamos num processo de rupturas com as velhas estruturas. E isso está alcançando um padrão bem acelerado, porque tem uma agenda para ser cumprida. Tem uma agenda. E esta agenda está em andamento. Essa agenda está em andamento. Quem não se adequar no novo, nós alcançamos os 51% da população. O que vai acontecer? Mudou tudo no planeta. As pessoas vão sair se abraçando, vão sair cantando, vão sair felizes. Mudou o mundo, não tem regresso à velha ordem. Tá? E essas pessoas que não querem, aí elas vão ser obrigadas a se retirar. Quando elas desencarnam, vai ser a última vez delas. Vai ser a última reencarnação delas, aqui. Elas vão reencarnar no outro lugar, porque a vida não cessa nunca. Até elas aprenderem de novo tudo que elas precisam aprender lá num outro planeta. Um planeta bem pior do que o nosso atual. Então, a situação é crítica. Agora, o livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que pensar bem. Quando a gente fala de livre-arbítrio, é um pouquinho apenas. A gente não tem um livre-arbítrio gigante. A gente pode escolher a cor da roupa, a gente pode escolher as pessoas para os nossos relacionamentos, mas ninguém escolhe. A gente já nasceu com os pais. Escolhemos eles antes, depois não tem. O livre-arbítrio é curto. É uma ilusão pensar que eu tenho livre-arbítrio para todo mundo. Não tem. E é muita gente que está focado no negativo, no mal para as pessoas, para o planeta, para o sistema econômico, para a saúde das pessoas. Porque tem. Porque existe isso. E está no topo da pirâmide. As pessoas que estão lá, que produzem, não estão cumprindo com o seu plano, porque eles incentivam a maioria das pessoas a serem doentes.
E isso é terrível para nós. Isso é terrível para a humanidade. Mas gera karma para todos eles também. Nada fica impune aqui no planeta Terra. Nada. No exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo o seu equilíbrio. Esse livre-arbítrio pequenininho é o que nos dá a condição de escolhermos o nosso equilíbrio, viver equilibrado. Viver equilibrado é viver focado na luz, no Criador, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos de solidariedade. Porque quando dá uma tragédia em algum lugar, todo mundo precisa ser solidário, ajudar o próximo. E nós temos isso dentro de nós. Nós exercemos isso voluntariamente. Então, todo esse trabalho que a gente fala do livre-arbítrio não é para ninguém se enganar. Nós temos um plano para cumprir que nós escrevemos. Aí não tem livre-arbítrio. Erramos aqui, erramos ali. Posso mudar? Pode. Pode mudar, mas tu tem que estar focado com aquilo que tu veio fazer. Porque o plano a gente escreveu no lápis. Para poder apagar algumas coisas. Não estou conseguindo cumprir esse, tá, por algum motivo. Mas volta para o foco para a evolução. Para a tua evolução. E para ajudar os demais a evoluir. Porque não tem graça nenhuma uma pessoa viver no mundo, ela muito evoluída e os demais não. Não tem o menor sentido. Mas, vejam bem, por que ainda os grandes mestres que chegaram aqui, eles vão lá, fazem o trabalho deles de lá, porque aqui, às vezes, o trabalho deles, a bondade deles, a amorosidade deles ia humilhar as pessoas em volta deles. Então, eles ensinam de outra maneira. Porque não adiantou eles virem presencialmente. Onde eles estavam, ninguém entendeu, nem reconheceram eles. Então, o livre-arbítrio nosso é pequeno. E a gente tem que entender. A evolução não está necessariamente vinculada ao tempo de vida material. Então, o caminho da evolução é preciso que nós entendamos. Gente, evoluir é um processo. A cada vida nós viemos evoluindo um pouco, até atingir a iluminação. A iluminação, nesta vida, nós todos podemos alcançar. Como é que eu era? Eu quero saber como é que eu era na última vida. Muito parecido com o que nós somos hoje. Algumas coisas nós já melhoramos bastante. Isso é evolução. Mas outros não, pioraram. Chegaram aqui e vieram com um plano. Eu vou deixar de ser alcoólatra. Não conseguiu. Recaiu. Outros vieram aqui para superar a desistência da vida. Não conseguiram, se suicidaram, repetiram o suicídio. Então, é triste isso, muito triste. Mas quando ele passar um ciclo sem desistir da vida, ele superou. Agora, se perguntar como é que eu sou em relação a 10 vidas atrás, nós já somos muito diferentes. Todos nós já somos muito diferentes das vidas. Mas ainda temos traços da última vida nossa. O que nós fizemos aqui, o que nós deixamos de fazer. Essa pessoa é muito ciumenta, se ela é muito vaidosa, se ela é muito... traços que ela tem e ela pode superar nessa vida. Se ela se deu conta, ela pode superar nessa vida aqui. É de se ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, continua aprendendo, continua evoluindo, de modo que ele não reencarna no mesmo estágio em que desencarnou. Então, é para nós buscarmos esse entendimento aqui, do reencarne, né? Porque diz bem claro assim, nós estamos num processo. Mesmo lá na outra dimensão, mesmo que nós não estamos com o corpo físico, também há evolução. Se nós olharmos o filme O Nosso Lar, o 1 ou 2,
o doutor André Luiz, quando ele chegou lá, ele ouviu, ele estava deitado na maca lá, se recuperando, ele ouviu quando os cuidadores dele falaram, pois é, tu vê um médico se suicidar. E ele se impressionou muito com aquilo, né? Quando ele acordou, que ele estava bom, ele chamou os... vem cá, eu me suicidei. O que disseram para ele? Sim, tu tomava 1 litro de uísque toda noite. É uma forma de suicídio. Não é que a pessoa, não estou dizendo que a pessoa não possa, ela pode tomar socialmente um drinkzinho. Agora, tomar 1 litro, vamos convir que é um exagero tremendo. Tremendo. Não deixa de cumprir, né, a sua missão. Então, quando a gente fala aqui que é preciso trabalhar, né, com a hipótese do processo reencarnatório, envolve conceitos de missão de vida. Tem aquelas encarnações que é de missão. A pessoa chegou aqui, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela tem que cumprir o plano dela. E ela se esforça para realizar aquilo ali. Ela vive aquilo ali. Como é que nós vamos entender que aquelas pessoas que se formam em medicina ou em outra área e vão ser os médicos sem fronteiras? Olha que coisa linda! Não estão preocupados com a renda, não estão preocupados com dormir bem nos seus apartamentos. Ele sabe a missão dele. É uma coisa que brota dele. Não, vou morar lá no meio dos índios, vou morar lá no meio das guerras, eu vou ser um médico voluntário, se tiver comida eu como, se não tiver, se tiver roupa para usar eu uso. São os médicos sem fronteira. É a missão deles, eles têm dentro deles aquilo. Mas todos nós temos dentro de nós. Quando a gente encaixa o plano que nós fizemos para estar aqui, pronto, tudo se resolve, a pessoa vai trabalhar para aquilo ali. Ela descobriu a missão de vida dela. Isso é muito lindo, né? Quando a pessoa descobre, ela pode, vamos supor que ela ia desencarnar com 75 anos, 80 anos. Eles dão mais 20 anos de vida. Em estado bom para ela conseguir fazer mais um pouco aqui. Aproveita o tempo dela reencarnado. É fantástico o mundo como tal. Então, a missão é a situação na qual o espírito reencarnante aplica conhecimentos internalizados nele. Ele adquiriu uma bagagem. Quantas crianças nós vemos hoje aí, 5, 6 anos, tocando piano, tocando violino, tocando música clássica? De onde eles trouxeram isso? Não cursaram a escola, viram tocar, pegaram o violino e saíram tocando. Essas consciências já são os reencarnantes que eram músicos lá, 100 anos atrás, 50 anos atrás, 200 anos atrás. Traz a missão. Agora, o que nós não podemos repetir nas nossas vidas mais é os vícios negativos. Então, a gente tem que saber distinguir. As condições estão dadas para, nessa vida, nós darmos um salto. Estão dadas para todos. Amar o próximo. Esse é o objetivo. Não é fácil, porque o cara explicou 2000 anos atrás. Ninguém entendeu direito, ninguém sabe como é que é isso, né? Mas ele falou, é simples. Ajuda o teu irmão, ajuda o teu próximo. Ajudar é amar o próximo. Então, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, a cada semana, nós vamos querer que a consciência de cada um que está aqui conosco, assistindo, participando, cresça, um pouquinho cresça. E vocês também podem, que tenham o meu contato, o celular, o WhatsApp, me enviem perguntas, me enviem mensagem, para eu poder responder e até trazer para o programa também. Tá? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, nesse trabalho. Eu quero deixar um convite, porque eu sou um organizador de retiros, há mais de 20 anos eu organizo retiros que vão trabalhar, daí já de forma terapêutica, essas questões aí, que eu trouxe.
Evolução é reencontrar com aquilo que eu vim fazer. Então, 2, 3 dias a gente trabalha muito. No carnaval, 14, 15, 16, nós vamos estar realizando um retiro lá em Três Coroas, no Espaço Holístico Moradia da Luz Dourada. Tem que se inscrever, tem que se informar, né? Pedir informação lá pelo meu WhatsApp, que a gente vai enviar. Mas se você sentiu o chamado de participar de um retiro, você não gosta muito da folia, não gosta muito do carnaval, não gosta muito, quer se isolar, está precisando fazer uma terapia, se inscreva, vá fazer essa terapia. Se permita 3 dias de terapia. É melhor ficar 3 dias abaixado no hospital. Então é assim que funciona. Mas se você gosta de carnaval, vai brincar no carnaval também. Não tem problema nenhum. Só que tem que sempre se lembrar que atrás do trio elétrico não vai só os vivos, os mortos também vão atrás do trio elétrico. Tem que estar consciente disso, tem que estar bem consciente disso. Tá certo, gente? Então nós queremos agradecer e pedimos uma reflexão, que neste momento você feche os seus olhos, faça 2, 3 inspiração bem profunda. Inspire. E procure absorver uma luz que vai entrar pelo topo da sua cabeça. Uma luz dourada, que sai de uma bola dourada que está no alto. E esta bola dourada que está transmitindo essa energia dourada, que entra pelo topo da sua cabeça, vai atravessar todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Vai limpando todas as mágoas, todo o sofrimento, todas as tristezas, a angústia, os medos que você carrega dentro de você. Essa energia dourada está limpando, limpando, limpando. Vai descendo com ela, descendo, está passando, passando, vai chegar aos seus pés, procure sentir, mas se não sentir não tem problema. A distância, funciona presencial, não importa. Receba essa luz aí na sua casa. E agora nós estendemos essa luz dourada para todo o seu ambiente, o seu lar, os cômodos da sua casa. Energize pela força da vontade. Sinta energizando todos os cômodos da sua casa, todos os móveis, os animais de estimação. Vai tudo ficando dourado, dourado, se iluminando, se iluminando. E você entra num estado de paz, de equilíbrio emocional. Que a saúde e prosperidade esteja com você. Gratidão por esse momento e namastê.